Bom, pessoal, o que já mudou e o que vai mudar nas relações entre marcas e pessoas? Na revolução digital em que estamos inseridos, as marcas têm inúmeras oportunidades e ameaças em cenários onde tudo que pode mudar de uma hora para outra. Considerando o panorama atual, qual a visão de futuro quando se trata de construir relevância para as marcas? Para falar sobre os novos rumos do marketing digital, eu quero convidar ele, que é graduado em administração de empresas pela FAI Business School, possui mais de 10 anos de experiência no mercado de tecnologia, sendo os últimos 6 focados em marketing digital. Ele é responsável por liderar projetos de grandes contas como Madeiro, Avan, Sage, Vetex, Imaginário e Resultados Digitais. Especialista em compra de mídia e planejamento, atualmente é o responsável pela expansão da agência GHFly para a América Latina. Eu quero convidar o meu amigo Sérgio Chereneski, ele que é Head de Digital da GHFly. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Samuel, tudo bem? Tudo bem, meu amigo, que prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade e o convite aí, Samuel, novamente, estamos juntos aí. Meu amigo, o palco está com você, tá bom? Fica à vontade. Legal, obrigado, Samuel. Então, novamente, obrigado aí à equipe do E-Commerce Brasil pelo convite, pela oportunidade, e um bom dia aí para toda a audiência que está nos acompanhando. Tenho certeza aí que a gente vai ter conteúdo muito relevante sendo trazido aqui para a mesa no dia de hoje. Bom, o Samuel já me introduziu aí, né? Deixa eu já começar aqui para a nossa apresentação. Antes, deixa eu só comentar um pouquinho mais aí sobre a GHFly. Então, hoje eu sou Head de Estratégias Digitais Latam na GHFly. A GHFly, ela participa de um grupo, né? De uma holding que é o GHFly Network. Dentro desse holding independente são 2 marcas, a GHFly e a Adiante, ambas atuando aí dentro do cenário de marketing digital, né, com clientes aí de diferentes maturidades. Dentro da GHFly hoje a gente tem estrutura física em Curitiba e São Paulo, né, os nossos escritórios estão nessas cidades aqui no Brasil, e a nossa atuação hoje é Latam, América Latina. Então a gente não tem apenas clientes no Brasil, mas sim em diversos outros países aí da América Latina com uma operação nativa. A gente tem nativos aí de países como Colômbia, México, Peru, atuando nos nossos escritórios aqui no Brasil para apoiar a expansão aí da GHFly para a América Latina. A GHFly é uma das principais agências de marketing digital, né? Temos muito foco em performance, né? Que é, digamos, faz muito sentido aqui para e-commerce, né? E aí a gente está inserido nessa vertical. Indo de fato aqui para o conteúdo, pessoal, a gente estava escutando aí, participando já do que o Samuel estava conversando, e aí a gente estava falando muito sobre o crescimento do digital, né, nesse ano atípico, nesse ano de pandemia, né, e eu já quero continuar esse bate-papo olhando um pouquinho para investimento em digital globalmente, aí, olhando para uma perspectiva aí dos próximos anos, né, então, olhando aqui para o cenário, para um dado aqui da eMarketer, né, de junho desse ano, a gente vê aí que até 2024, o crescimento da mídia digital, dos anúncios em digital, globalmente, deve crescer aí mais de 60% comparado a 2019. Né? Então, essa cifra ela deve chegar a mais de 500 bilhões de dólares globalmente em 2024. Então, quando a gente olha para a linha vermelha desse gráfico, a gente vê que temos um crescimento year over year, em média, aí, de 2 dígitos, né? Então, sempre crescendo 2 dígitos, e aí, olhando para 2020, a gente tem um ano um pouco mais atípico aí, esse crescimento deve ser na faixa de 2,4%. Né? Então, a gente teve um primeiro cenário no início da pandemia de incerteza, né, que fez com que muitos anunciantes, muitas marcas repensassem os seus investimentos, né? Mas na sequência isso acabou sendo retomado, e aí a gente projeta aí para 2020 um cenário de crescimento, né? Mesmo que mais tímido, a gente deve continuar crescendo aí dentro do dígito. E aí, olhando especificamente para os países, né, no ano de 2020, aqui nesse crescimento de 2,4%, a gente tem esse cenário, a gente tem um cenário onde a América Latina aí vai concentrar grande expansão, né? Os 3 principais países com maior crescimento em digital, em volume de mídia digital, estão aqui na América Latina. Então, Colômbia lidera com mais de 11%, 11,2%. Na sequência, vem o Chile com 5,9%, e o Brasil está aí com 5,2%, um pouquinho acima da gigante aí da China. E aí, fazendo um comparativo, então, com o crescimento global, né, o crescimento global deve ser de 2,4%,
Brasil aí deve registrar o dobro do crescimento de digital que vai ser registrado em todos os países, né? Então, crescimento super importante mesmo nesse cenário aí, né? Vocês estavam comentando, Samuel estava falando ali da cifra de 9 bilhões, né, para digital do Brasil esse ano, representando um crescimento aí, de 5%. Então, já temos aqui o entendimento que o digital ele tem um crescimento super acelerado, né? Então, a gente deve, em poucos anos, chegar no cenário que hoje a gente tem nos Estados Unidos, que o investimento em digital, a penetração é maior que os recursos offline, né? Então, um crescimento super acelerado. Feito esse paralelo aí do crescimento, né, do marketing digital, muito se falou, né, e ainda se fala se a gente está vivendo o novo normal, né? Esse foi dos grandes questionamentos, né? E aí, para quem está no cenário de tecnologia, para quem já vivencia o e-commerce, para quem já vivencia tudo isso, para quem acompanha esses números, né, esses crescimentos aí de 2 dígitos ano a ano, vê que, de novo, não tem muito, né? O que a gente pode, acho que, trazer é realmente uma aceleração, né? Uma antecipação de comportamentos que eles já eram digitais, pelo menos se a gente considerar as últimas gerações, né? Muito mais digitais do que as anteriores. A gente não necessariamente vê tanto novo, né? A gente vê mais uma aceleração, né? Uma difusão do digital, né? E aí, já vimos um pouquinho do investimento, olhando um pouquinho mais agora para comportamento. Tem um estudo aqui da Verizon que mostra que 90% dos consumidores brasileiros acreditam que seus comportamentos vão mudar por conta da pandemia, né? E não são novos comportamentos, são comportamentos que nunca existiam, né, no cenário macro, né? Mas são coisas que, para algumas pessoas, isso não estava inserido no dia a dia. E aí, olhando mais especificamente, a gente tem alguns exemplos, né? Então, 42% apontou aí que vai comprar mais online em casa, mais de 30% aí que vai usar a entrega de comida com mais frequência, 30% vai passar menos tempo em lojas, 31% vai usar o pagamento por celular com maior frequência, a gente tem aí 33% comendo em restaurantes com menor frequência, 30% assistindo mais shows e filmes em serviços de streaming. Então, a gente vê aí diversas vertentes, né, desses comportamentos que vão se tornar cada vez mais naturais, né? Então, a gente tem esse cenário. E aí, comparando esses dois prismas, né, a gente então tem a penetração no digital, que cresce aí a 2 dígitos por ano, né, com exceção agora de 2020, um ano atípico, somado a essas mudanças de comportamentos, né, essa nova atualização, digamos, para a maior parte das pessoas, né, que não tinham tanto contato, a gente fica com a dúvida, né? Qual que é o papel das marcas nesse cenário, né? Qual é o ponto que a gente precisa observar? Que as empresas, os profissionais de marketing, as agências precisam estar atentos nesse cenário, né? Então, um cenário onde o digital ele se torna cada vez mais importante, né? E a gente precisa estar nele, né? As marcas precisam estar inseridas, mas precisa ter relevância nessa inserção, né? Então, acho que é esse o ponto. A gente está vendo ele se tornar mais, ter uma penetração maior, mas isso também acarreta algumas questões, né? E aí, acho que o principal dado que chama a atenção, que a gente precisa observar nesse cenário todo, é que quase 90%, segundo um estudo aí da Wolf, mostra que quase 90% dos consumidores acham que a publicidade pode ser intrusiva, né? Então, o que isso quer dizer? Tem uma grande parcela que acredita que o anúncio, a publicidade, não é relevante para ele, né? Então, a gente está vendo esse aumento no consumo, essa mudança de comportamento, né? Essas marcas têm uma responsabilidade, né? Os profissionais de marketing têm uma responsabilidade de fazer com que a marca seja inserida no momento correto e da forma correta, né? Crie-se relevância para que aquilo não seja considerado intrusivo, né? A gente sempre comenta que a boa publicidade é aquela que não se parece com publicidade, né? Então, esse é um ponto de reflexão. E aí, estendendo como é que a gente pode atuar para ganhar essa relevância, a gente tem aqui algo que a gente tem utilizado bastante na agência, a gente tem visto, é a mudança do prime time, né? O novo prime time personalizado à propaganda. Então, como a imagem mostra, né, a gente, antes, o prime time era aquele momento onde a gente tinha maior audiência na televisão, né, o momento ali no final da noite, né, com toda a família reunida em casa, né? Isso já não é mais assim, né?
o prime time ele acontece, mas ele precisa acontecer de uma forma mais personalizada, né? E para isso a gente precisa de uma mudança de mindset, né? Então a gente precisa entender que esse momento de tá todo mundo reunido, assistindo uma única tela, né? Vendo as mesmas coisas, diferentes gerações, diferentes perfis, consumindo o mesmo conteúdo, ele acontece cada vez menos, né? Então ele dessa forma ampla, geral, ele já não acontece. Então, o que a gente tem que entender é que a gente precisa adequar esse prime time, né, a todo momento, né? Então, todo momento é um momento importante, tem que ser um momento relevante de conexão entre uma marca e o seu público, né? Então, as pessoas, elas têm diferentes hábitos, né? Elas demonstram diferentes comportamentos, elas têm diferentes devices, e cada device ela vai ter um comportamento diferente, a comunicação precisa ser personalizada, né? A gente estava falando muito do omnichannel, né? Eu vi o Samuel comentando também. São diferentes canais, a comunicação precisa ser adequada para cada um, né? A gente precisa ter, de fato, um ecossistema, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa ter, inicialmente, essa mudança de mindset, entendendo que aquele prime time que a gente tinha, né, com todo mundo consumindo o mesmo conteúdo, isso já não acontece mais, né? A gente precisa fazer com que a comunicação, com que a publicidade, com que o anúncio, ele tenha uma significância e o usuário que está sendo impactado tenha a leitura que aquilo é personalizado para ele, né? A personalização em escala, né? Então, eu consegui entender qual que é o comportamento daquele indivíduo, em que momento ele está ali na jornada, né, de compra, na jornada dentro da sua jornada ali de aquisição, e passar a mensagem correta, para que eu tenha aí uma assertividade e consiga fazer com que o meu investimento em digital ele seja relevante. E aí, olhando de uma forma um pouco mais prática, né, para quais âmbitos eu preciso olhar e eu preciso entender para que eu tenha essa personalização, né, para que eu traga essa relevância. Então, são basicamente 4 que eu trouxe aqui, sendo que todos eles estão intercalados aí por uma estratégia de dados, né, que é o principal ativo do digital versus uma mensuração off, né, versus um investimento no off, é o poder dos dados, né, e a gente precisa ter, de fato, uma metodologia, precisamos ter uma estruturação para que a gente consiga acompanhar e utilizar eles a nosso favor, né, então, e aí com isso, olhar para 4 âmbitos, então, que a marca quer comunicar, então, qual que é o meu propósito, o que eu quero passar de imagem naquele momento, eu quero fazer uma venda, eu quero tornar a minha marca mais conhecida, qual que é a mensagem que eu quero trazer, esse é o primeiro ponto. O que está sendo mais buscado, quais são os temas, quais são os assuntos que estão em trend, né, que eu consigo me apropriar, né, para trazer para aquele momento, o que é relevante comunicar agora. Então, olhando um pouco para o cenário da pandemia, né, a gente viu lá que no começo, em março, em abril, as pessoas elas queriam que as marcas comunicassem o que elas estavam fazendo dentro daquele cenário, né, que a marca estava fazendo para a sociedade, para os seus clientes, né, para o país. Então, esse era um momento inicial. Depois isso mudou e as pessoas já não queriam mais ouvir publicidade, já não queriam consumir tanta publicidade relacionada à pandemia, porque já tinha muito conteúdo sendo veiculado, né, em diferentes formas, né, nos jornais e coisas nesse sentido. Então, aquele momento de publicidade, a pessoa já não queria mais estar tão ligada a isso, né, queria ter uma distração, né, então precisa entender, precisa ter esse feeling para entender o que é relevante comunicar, em que contexto que eu vou inserir a minha marca, e, claro, o meu target quer ouvir. Então, é uma junção dos 4, né. A gente vê muito marcas que focam em apenas 1 ou 2, mas a gente entende que tendo esses círculos completos, e aí você só vai conseguir isso através de teste, de dados, de entender o que é mais relevante, qual é o anúncio, qual é o formato, qual é o canal, né? Você só vai conseguir fazer isso através de uma estratégia muito bem montada, né? Utilizando os dados ao nosso favor. Então, esse é um ponto, né? Eu tenho conversado com muitas marcas que viram nesse novo cenário o canal do e-commerce sendo um catalisador, né, sendo um importante meio, né, de penetração e que precisava estar inserido. Então, muitas marcas que estavam antes só no âmbito da loja física criaram os seus e-commerces, né? Quem já estava conseguiu se aproveitar disso, mas precisa entender também que
precisa ter relevância, né? Então, são esses dois pontos, né? Então, a marca que não estava, que começou a criar, a marca que já estava e viu que tem muita coisa a desenvolver, muita coisa a melhorar, né? Mas para estar inserida aí, principalmente em novos canais e entender que são canais que atuam de formas diferentes nos estágios aí da jornada, né? E aí, para criar relevância, como eu disse, o importante é você cobrir todos esses pontos. Olhando um pouquinho de forma ainda mais tangível, trago aqui 2 exemplos que eu costumo utilizar bastante também. O primeiro está relacionado a um contexto, né? Então, a gente tem aí um anúncio do McDonald's da França, que conseguiu, através de uma estratégia de geolocalização, somada a uma estratégia de dados, inteligência, identificar os locais onde havia uma mudança climática, e aí traz um criativo olhando para a chuva ali, né, simulando esse efeito e convidando o usuário a fazer uma compra no delivery, né, aproveitando então esse momento de mudança ali, né, climática. Eu vou ter um mapeamento para entender onde é que eu tenho a entrega do produto e vou trazer uma comunicação personalizada, né? O usuário vai se sentir parte daquela conversa. O segundo, que a gente estava falando também sobre o Omnichannel, né? Então, é a integração dos canais, né? Entender que se eu tenho as lojas físicas do e-commerce, o meu e-commerce ele pode ser considerado uma loja física? Até pode, mas precisa entender que ele é mais do que digamos, um centro de custo ali, né, que é comparado às lojas físicas, ele é uma vitrine, né? Então, é um novo canal, e aí, como o pessoal estava comentando, é onde o usuário pode entrar para ver o produto e ir até a loja física fazer a compra, né? Então, tem que considerar essa interação. E aqui a gente tem aí o formato que a gente chama de LIA, que é basicamente a integração do estoque da loja física com o e-commerce, que é o Google Shopping, né, integrando os 2 âmbitos. Então, quando o usuário faz uma busca e clica no produto, ele vai ver tanto a opção de comprar no e-commerce quanto a loja mais próxima e aí se dirigir até ela. Para fechar esse meu conteúdo inicial aqui desse dia, alguns highlights, né, alguns pontos que as marcas precisam levar em consideração dentro desse cenário de relevância que eu apresentei, né? Não só agora, mas também aí nos próximos anos, considerando toda essa disseminação aí do digital. Primeiro, não é só olhar para o marketing digital, para o anúncio, mas olhar para dentro da empresa, entender o quão digital a empresa é, né? Entender os seus processos, né? Não adianta ter canal de e-commerce, ter o omnichannel, mas quando você está dentro da empresa ali, você não sente isso, você não respira isso. Então, esse é um ponto muito importante. Oferecer experiências personalizadas. Então, no digital, não tem empresa pequena, empresa grande, tem empresa que consegue fazer a conexão correta com o seu público. Então, a grande diferença de você conseguir se personalizar perante a concorrência, se você conseguir se diferenciar perante a concorrência, é a personalização, a diferenciação. É você conseguir criar um link com o teu consumidor, que provavelmente, talvez, uma marca com mais investimento não vai conseguir, então você vai conseguir se diferenciar. Então, esse é um ponto. E aí, o último é criatividade, é o conteúdo, né? Um criativo fraco, ele resulta numa baixa performance, né, fazendo com que o meu investimento em mídia precisa ser mais alto. E o inverso também é verdadeiro. Então, a gente precisa entender que tem diversos elementos, então não adianta eu ter o target correto, conseguir ter uma geolocalização, saber qual é a questão climática naquela região, se o meu criativo não traduz aquilo, né? Então, a criatividade ainda vai dominar muito aí o âmbito digital aí nos próximos anos. E é isso, pessoal. Ô Sérgio, obrigado, meu amigo. Que legal. Eu fiquei aqui reparando, né, nos números. 87% dos consumidores acham que a publicidade pode ser intrusiva. Como lidar, né, com isso, ainda mais agora com o LGPD, né, com todas essas coisas aí. Vou precisar da ajuda aqui. Pessoal da produção, vocês podem colocar as perguntas para mim, por favor? A gente tem algumas perguntas aqui, Sérgio. Boa, Samuel. Que o pessoal fez aqui, achei bem interessante. Ó. Tá aqui. Nesse período de intensas mudanças e pensando nas oportunidades que você comentou, qual deve ser o preparo de um lojista para conseguir aproveitar essas estratégias sem comprometer as estratégias de marketing que ele já tinha construído anteriormente? Boa, legal. Então, acho que o principal ponto, quando você já tem um posicionamento, quando você já trabalha dentro do digital,
é você conseguir ter uma estratégia onde você vai testar muito e entender o que funciona e o que não funciona, né? Então, provavelmente, como você já tinha um posicionamento ali, você já tinha investimentos, você precisa entender o que continuou funcionando, o que foi acelerado, né, provavelmente, e o que já não comunica, não funciona mais como funcionava antes. E aí conseguir trazer estratégias para substituir essas comunicações, né? Então, o que a gente viu é que a gente precisou adequar muito a comunicação, né? E aí precisa estar atento, né? Como eu comentei, no início da pandemia, a expectativa das pessoas com as marcas era que a abordagem fosse relacionada àquilo, o que a gente já não vê hoje, né? Então, é de fato entender, olhar para o que está sendo mais buscado, é de fato ter uma estratégia baseada em dados, né? Então, como vocês viram aqui, toda a apresentação tem um monte de dados. Então, é isso que você precisa ter, esse mindset de dados, de planejamento, entender o que funciona e o que não funciona, claro, dentro das metas que você tem estabelecido. E aí, o que não funciona, você precisa começar a testar diferentes comunicações, né, diferentes estratégias, para ver o que vai performar. Tem uma pergunta que é bastante comum toda vez que a gente fala de marketing, tá, Sérgio? Que é, como é que eu faço, né? É até um caso interessante da Silvana Torquato, ela falou assim, ó, a gente já teve uma questão com o fechamento das lojas físicas, portanto o caixa já está menor. E por outro lado, como é que a gente faz para continuar investindo, né, no e-commerce nesse momento? Assim, que estratégias, que dicas você daria aí nessa questão de investimento? Boa, obrigado, Silvana, pela pergunta. Assim, a gente teve o fechamento das lojas físicas, né? Então a gente teve o e-commerce assumindo um papel super importante, então, e vai continuar tendo esse papel, né? Mesmo que as lojas vão reabrir, né? Então as pessoas vão voltar a essa normalidade, né? Mas o e-commerce vai precisar tendo um papel, como eu comentei também, de vitrine, né? Então esse é um ponto bem importante. Olhando para um cenário onde a gente teve uma redução de caixa, aí eu acho que precisa ser ainda mais focado na performance, né? Então, olhar na ponta do lápis, entender exatamente quais são as estratégias que entregam o melhor ROI, o melhor resultado, e focar nelas. E aí, olhando para funil, digamos, né? Quem que é o primeiro target que eu vou impactar? É aquele cara que já conhece a minha marca, né? Então, eu vou trazer uma base de dados, né? Vou trazer uma base de clientes, vou subir isso numa mídia para fazer um custom audience, para conseguir impactar esses clientes e privilegiar uma maior taxa de conversão, do que tentar sair para mar aberto. Eu vou trabalhar uma estratégia mais regional. Então, se eu tenho lojas físicas em São Paulo, por exemplo, mas o meu e-commerce atende Brasil, eu não vou fazer Brasil. Porque a chance de a gente ter uma compra em uma região onde eu não tenho uma loja física, o meu conhecimento de marca é menor, né? Eu diria focar em performance 100%, né? Ter a mensuração correta para entender ali meu ROI de cada de cada palavra, de cada estratégia, né? E sempre pensar no aonde que eu posso atuar, onde vai ter minha maior taxa de conversão. Então, olhar para clientes, olhar para a geolocalização, estratégia nesse sentido que vai fazer com que, mesmo que eu tenha um investimento pequeno, a minha rentabilidade seja boa, né? Como eu comentei, não tem investimento grande e alto, né? Tem você ser relevante, e aí é essa forma de você conseguir também se diferenciar. Cada vez mais, né, o uso dos dados e a análise desses dados vão fazer toda a diferença. E aí talvez uma grande mudança que a gente está sentindo, né, Sérgio? Porque a gente viu as empresas coletando dados e agora chegou num ponto em que realmente precisa pegar esses dados, criar inteligência em cima disso, fazer boas análises para conseguir seguir. E aí o investimento fica meio que relativo, né, quando você analisa bem esses dados e consegue fazer com que esses dados convertam em mais oportunidades, em mais negócio. Sérgio, cara, obrigado, foi um prazer, né? Já tem, acho que umas 2 semanas que a gente não se fala, né? Sim. Mas, de novo, obrigado, cara. Um prazer falar contigo e já abrir aí em alta aqui falando dos novos rumos. Obrigado mesmo, valeu. Obrigado, Samuel. Valeu, pessoal. Obrigadão. Bom dia aí para todos.